a nossa, a nossa saudação a todos os amigos do Caminho da Luz de Botucatu, aos que estão acompanhando aqui a gravação, aos que estão vendo posteriormente na distribuição do YouTube e do Facebook. É uma honra muito grande ter a possibilidade deste diálogo, deste intercâmbio virtual com vocês que estão acompanhando, dada a grandeza do ideal que nos irmana, que nos une. Me sinto muito honrado de estar, ainda que virtualmente, no Caminho da Luz. Como disse Alfredo, já estive aí presencialmente e agora repetindo a exibição virtual, que também nos remete a esta oportunidade fabulosa de estudar a doutrina espírita. Portanto, a nossa saudação carinhosa a todos vocês. Falar da doutrina espírita é sempre uma alegria muito grande. O espiritismo é de uma riqueza incomparável. O espiritismo é cultura, ele é orientação de vida. O espiritismo é luz em nossos caminhos. O espiritismo é uma ciência vasta, como se referiu Kai Barchútio, solicitando aos seus profitentes, aos seus adeptos, aprofundar-se no conhecimento para entender a sua grandeza e os seus desdobramentos. E nós oferecemos para esta oportunidade o tema o Espiritismo e seus fundamentos. A palavra Espiritismo, por si só, criada pelo codificador, a palavra foi criada pelo codificador Allan Kardec, pseudônimo do ilustre professor francês Hippolyte Léon Denis Rivaio, que era uma personalidade muito conhecida e muito respeitada nos meios acadêmicos e educacionais da França de seu tempo, já que ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, a ponto de ter os seus livros didáticos publicados e incluídos no ensino francês pelo governo, dada a respeitabilidade do professor. Então, esse professor, mais adiante, aos 50 anos, depois de reconhecidamente um grande educador, respeitado, teve a sua atenção chamada para os fenômenos produzidos pelos espíritos. E a partir do método científico de observação, ele que era um homem cético, mas um homem extremamente observador, um homem de vasto raciocínio, chegou à conclusão, nas pesquisas que efetuou, de início contra a sua vontade, e depois convencido pela realidade dos fatos, de que a vida continua além túmulo. E teve a oportunidade de dialogar com essas entidades que se deram o nome de espíritos, que nada mais são do que homens e mulheres antes e depois, mas também durante a vida na Terra. Com a diferença que durante a vida na Terra, nós ocupamos uma indumentária, uma vestimenta biológica para esse processo de vivência carnal, cujo objetivo principal é o aprendizado, o aprimoramento intelecto-moral. Mas o professor Hippolyte, depois utilizando-se do pseudônimo de Allan Kardec, publicou, portanto, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que deu origem ao Espiritismo. E se viu seguir dos demais livros da codificação. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que completam esta magnífica obra da codificação espírita, mas que foi acrescida das chamadas obras complementares e muito enriquecida com a Revista Espírita, que foi um verdadeiro laboratório de Allan Kardec, com as descrições dos fatos que ele presenciava
ou dos fatos que lhe chegavam através de relatos, de cartas e depoimentos e descrições e narrativas vindas de várias partes do mundo, contendo inclusive psicografias de médiuns desconhecidos entre si, e que lhe propiciaram fazer essa observação e utilizar o princípio da universalidade do ensino dos espíritos, que dá garantia a este ensino. Este princípio, ele é indicativo, ele sugere que as comunicações devem ser confrontadas entre si para ver-se se há lógica. Foi o princípio que ele usou, recebendo cadernos de várias partes do mundo com mensagens trazidas pelos ditos espíritos, através de médiuns desconhecidos entre si, como citamos. Ele analisava os conteúdos, comparando as informações. Fazia as mesmas perguntas para médiuns diferentes, desconhecidos entre si. Esse detalhe é importante. Naquele tempo não tínhamos o processo instantâneo de comunicação como temos hoje. E, portanto, ele podia fazer comparações e somente adotou para a publicação as respostas vindas de diferentes espíritos e de diferentes médiuns, quando elas batiam entre si, quando havia concordância entre essas respostas. Expressão que ele usou, universalidade do ensino dos espíritos. Este princípio, ele é uma verdadeira vacina para não sermos enganados, para que não haja fraudes nas informações que vêm dos espíritos. Uma vez que os espíritos não sabem tudo. Os espíritos são os homens e as mulheres no mundo espiritual. Alguns ainda vão reencarnar, retornaram e estão preparando um retorno para o planeta, e outros retornaram do planeta há algum tempo, habitando o mundo espiritual. E há uma influência, uma interferência muito grande, um intercâmbio muito grande entre aqueles que estão na dimensão espiritual e aqueles que estão na dimensão física da encarnação. Foi esse o trabalho de Allan Kardec, de observação. Então, a palavra espiritismo, ela nos leva a esta vacina para não sermos enganados ou fraudados, e que Kardec colocou lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Lá na introdução desta obra, a terceira obra publicada, nós temos lá um subtítulo: A Autoridade da Doutrina Espírita. E ainda um outro subtítulo, abaixo desse subtítulo da introdução, Universalidade do Ensino dos Espíritos, onde nós teremos um parâmetro para analisar, aceitar ou recusar informações que venham dos Espíritos. E este caráter da universalidade, ele garante a autenticidade, porque quando surge uma informação, qualquer que seja, de um grupo isolado, apenas de um grupo, ou de um médium, este conteúdo deve passar pelo critério da lógica e do bom senso. E se essa informação vir de um único núcleo, de um único grupo, é preciso que haja o consenso da razão e do bom senso. Porque, assim como os espíritos, sendo as almas das criaturas humanas, que estamos num estágio ainda que não nos dá a perfeita garantia de autenticidade, de virtudes e de conhecimento, os espíritos podem mentir, porque são invisíveis aos nossos olhos, eles podem fraudar informações. Assim como os médiuns, que são os intermediários dessas informações, também podem fraudar com o desejo de autopromoção, com o desejo de supremacia sobre os outros. Então, esses detalhes são muito importantes. Daí a recomendação de que estejamos atentos a esse subtítulo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita,
universalidade do ensino dos Espíritos como verdadeira vacina preventiva para aceitação e entendimento da correta doutrina espírita. Mas é interessante, porque quando colocamos no título o Espiritismo e seus fundamentos, nós somos levados a fazer uma análise, ainda que parcial, ainda que compacta, uma análise histórica da questão. Porque o Espiritismo ele não é invenção de Allan Kardec. O Espiritismo não é fruto da imaginação do codificador. Ele não fez uma elaboração mental para publicar o livro, fruto da sua inteligência, que era um homem perspicaz, era um homem de grande profundidade intelectual. Ele seria naturalmente capaz de produzir grandes feitos, tanto que seus livros didáticos do ensino francês foram publicados pelo governo e adotados no sistema de ensino. Mas o Espiritismo não é fruto da sua inteligência. O Espiritismo não é fruto da sua imaginação. Allan Kardec não fundou o Espiritismo, não inventou o Espiritismo. Ele apenas organizou, e aí sim, utilizando-se da sua vivacidade intelectual, da sua capacidade didática abrangente, ele organizou didaticamente os ensinos trazidos pelos Espíritos. E são ensinos reveladores, são ensinos de profundidade e que demonstram a naturalidade dos fundamentos espíritas. Porque quando colocamos lá fundamentos do Espiritismo, ou, em outras palavras, alicerces do conteúdo doutrinário espírita, alicerces racionais, intelectuais, que nos pedem análise e ponderação, conhecimento, esses fundamentos, eles são fundamentos naturais. Ou, em outras palavras, eles estão na natureza. Eles são das leis divinas, não são de elaboração mental de alguém. E Allan Kardec, portanto, fruto da observação, da sua didática de homem pesquisador, da sua didática de um verdadeiro professor, analisando os conteúdos apresentados pelo Espiritismo, nas respostas trazidas pelos próprios Espíritos, utilizando-se daquele critério citado anteriormente, da comparação entre as respostas, para então retirar da concordância entre essas respostas a elaboração do que seria publicado, ele aí sim elaborou aquilo que ele chama de princípios fundamentais, ou fundamentos do Espiritismo. Ou, em outras palavras, alicerces que dão sustentação ao edifício doutrinário. E esses princípios são frutos da observação, da análise ponderada, da construção racional do pensamento. E nós vamos ver lá que nós não precisamos decorar esses princípios, mas nós temos que saber quais são. Porque desses princípios decorrem todo o desdobramento doutrinário do Espiritismo, que nos possibilita entender a nossa própria natureza. Podemos fazer as questões, as perguntas fundamentais que toda criatura faz. Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? Ou, por extensão, por que existo? Para onde vou? Quais as razões do sofrimento, das aflições, das dificuldades? Nós estamos vendo a tragédia da Síria e a Turquia, milhares de mortos num terremoto. Vez por outra, a humanidade é sacudida por terremotos, causando mortes coletivas em abundância. Poderíamos perguntar por que Deus permite isso? Quais os fundamentos dessa ocorrência?
Se fizermos uma análise da placa tectônica do hemisfério sul, o Brasil não tem nenhuma divisão das placas tectônicas que poderiam ocasionar terremotos. O Brasil, esse país continental, com suas riquezas belíssimas, riquezas naturais, com capacidade de alimentar o planeta, com um povo ainda imaturo sob vários pontos de vista, aí estão os incidentes e os tumultos políticos, demonstrando a imaturidade política do povo. Mas, ao lado da imaturidade que vai sendo desfeita com os aprendizados decorrentes desses tumultos, nós temos um povo alegre, nós temos uma índole solidária, nós temos reencarnados aqui espíritos com um brilho no olhar, com entusiasmo no coração, dispostos a sacrifícios e esforços para bem se saírem de suas atribuições. Claro que estão reencarnados aqui, e estamos, espíritos com grandes dificuldades, com grandes débitos e pendências a serem resolvidas. Mas isso faz parte do processo evolutivo. E para responder a esses questionamentos todos, voltamos aos princípios fundamentais. E o primeiro deles, a existência de Deus. Deus existe. Deus não é um ser, é a inteligência suprema. Nós não temos outra palavra para definir Deus. Um dia eu perguntei para o Cosme Massi, um dos maiores estudiosos de Kardec, que termo eu uso para referir-me a Deus? Porque eu não encontro outra palavra e uso a palavra ser. E aí o nosso Cosme falou, mas o nosso vocabulário é tão medíocre, é tão pobre, que nós não temos outra palavra para usar. Então, usamos a palavra ser, porque a palavra ser limita. Nós somos seres. A nossa limitação de percepção, de abrangência, ela é muito grande, a nossa limitação e carência. Mas Deus é ilimitado. Deus é a inteligência suprema, quer dizer, a maior das inteligências, causa de todas as coisas. É o primeiro princípio, é a origem de tudo. Tudo se originou de Deus. As leis, as criaturas, tudo que existe. Mas como segundo princípio, a imortalidade da alma é outro fundamento. Somos seres imortais. Uma vez criados pela divindade, entramos num caminho de progresso infinito. Jamais alcançaremos a Deus, no sentido do domínio completo, porque senão haveriam outros deuses. Deus é único. Deus tem vários atributos, como classificou Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Mas somos suas criaturas, criadas falíveis, pelo seu imenso amor. Não sabemos como Deus criou. Foge-nos a compreensão. Pelas informações, nós temos a informação de que Deus criou os filhos simples e ignorantes. Mas como é esse processo de criação? Podemos fazer aqui uma imagem comparativa. Deus fez assim. Mas Deus não sopra. Deus não tem boca, não tem pulmão. Ele não tem a configuração do formato humano que nós temos. Mãos, membros, cérebro, tronco, etc. Deus é uma inteligência. A configuração que nós temos hoje está de acordo com o estágio de progresso que atingimos. Mas é interessante porque somos imortais. Isto me encanta. Imagine, nós viveremos para sempre. E quanto mais vivermos, mais vamos aprender, mais vamos nos desenvolver, e aguarda-nos uma grande felicidade. Mas não é uma felicidade ociosa, é uma felicidade ativa.
repleta de trabalho, entusiasmo, dedicação e esforço continuado. Vejam vocês que nós já somos capazes de participar desse processo de cocriação. Nós construímos objetos, desenvolvemos a ciência, desenvolvemos objetos e utilidades para atender às nossas necessidades. A nossa inteligência é capaz, através da observação e da necessidade, de criar, como criamos aqui um laptop, Wi-Fi, fomos capazes de fazer esse intercâmbio virtual, de mesmo à distância, nos vermos, sem falar em todos os outros confortos da água encanada, do ar-condicionado, dos edifícios, da tecnologia, dos automóveis, dos aviões, etc, 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 os progressos da medicina, etc. Isso tudo é um treinamento para, mais adiante, vamos desenvolvendo essa capacidade intelectual para grandes projetos e grandes desenvolvimentos. Para quando atingirmos a condição de espíritos puros, como a que Jesus alcançou, sejamos também co-criadores. Já sabemos que Jesus formou o planeta que habitamos, que levou bilhões de anos para ser construído. É um co-criador. Domina as leis da matéria. Nós seremos um dia também construtores de planetas, administradores de congregações de estrelas, de galáxias. Atuaremos no trabalho em apoio ao progresso do princípio espiritual através do mineral, do vegetal, do animal e do próprio homem racional. Somos cercados por espíritos mais sábios do que nós, espíritos que já atingiram estágios de libertação do egoísmo, do materialismo e atuam na Terra em favor do progresso humano. São gradações, porque Deus sempre existiu e sempre criou as suas criaturas. Jesus não é Deus, é um irmão mais velho, mas que já atingiu as culminâncias da evolução. Mas não está estacionado. Se ele foi capaz de criar o planeta e administrar o planeta, como faz atualmente, e possivelmente outros planetas do sistema solar, são especulações. Mas imagine você que Jesus um dia poderá assumir a construção de uma galáxia, ou administrar um conjunto de galáxias, lembrando que uma galáxia possui bilhões de estrelas. E cada estrela com o seu sistema planetário. E aí nos adentramos a um outro princípio, outro fundamento, que é a pluralidade dos mundos habitados. Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai, significando que há muitas humanidades, muitas moradias, cada uma num estágio diferente. A Terra está nesse estágio, nesse momento, de alto desenvolvimento tecnológico, de alto progresso material, mas ainda deixando a desejar do ponto de vista moral. Ainda temos muito que aprender. Nós já sabemos a receita, já sabemos o caminho, já temos a orientação do Evangelho do Cristo, mas ainda não conseguimos. Nós até que tentamos, nos esforçamos, mas ainda tropeçamos, porque ainda somos seduzidos pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho. E por falar em galáxias e em pluralidade dos mundos habitados, a NASA, que é a organização internacional que pesquisa o espaço sideral, está maravilhada com as fotos novas, nova captação de imagens desse novo satélite. Encantados estão os cientistas, emocionados, e fez uma afirmação por esses dias, a NASA, de que possivelmente, esta é uma afirmação especulativa, mas vale a pena pensar, pela conclusão atual, pelo estágio atual de observação, que, repetimos, é precário, é limitado, mas é uma observação alcançada, surge uma galáxia por dia. Sabe-se lá o que é uma galáxia por dia? Com bilhões de estrelas, e cada estrela com o seu sistema planetário, no universo conhecido. Porque existem os universos
desconhecidos ainda, demonstrando a grandeza de Deus. E todo esse processo se dá por outro princípio extraordinário, que é o princípio da reencarnação, ou a pluralidade das existências, em que o espírito, caminhando nos degraus do progresso, nasce, renasce em diferentes mundos, de diferentes estágios, justamente para acumular experiência, para aprendizados indispensáveis, para alcançar a felicidade que o aguarda. E repetimos, não é uma felicidade ociosa, mas é uma felicidade de constantes e gradativos trabalhos novos. Deixada a Terra pela experiência biológica da morte, que é um processo natural, novas tarefas nos aguardam, novos aprendizados nos aguardam, porque a vida não é estagnada, a vida é dinâmica, a vida é pujante de atividade. E a reencarnação é a única teoria capaz de explicar os nossos extremos. Por que é que somos tão diferentes, às vezes, em tão extremo grau, a nossa apresentação da inteligência e da moralidade? Nós temos gênios ao lado de criaturas com grande dificuldade intelectual. Nós temos pessoas consideradas, do ponto de vista da saúde, consideradas normais, com uma saúde relativa, uma saúde física, espiritual, moral, emocional, psicológica. A saúde engloba vários fatores, né? Não se refere apenas ao físico. Ao lado de outras, com enfermidades variadas, do ponto de vista da deficiência física, do ponto de vista da enfermidade mesmo que consome o corpo e causa dores, cirurgias, etc. Isso sem falar naqueles que nascem e vivem horas ou meses ou desencarnam na infância, portadores de deficiências variadas, trazem consigo doenças de largo porte, causando grande aflição e sofrimento. Por quê? Isso sem falar nas oportunidades tão variadas. Por que é que nós nascemos com uma vida estruturada? Tivemos a educação, o carinho, o amparo dos pais, dos professores, das pessoas que nos deram o primeiro emprego, que nos encaminharam, que nos abriram portas. Enquanto outros nascem sem nenhuma condição para nada. Não têm nenhuma oportunidade. E acabam resvalando para o caminho do crime. Por causa da orfandade, do abandono, por causa da dificuldade de todo gênero que aí está. Por quê? Pois é. Como explicar a genialidade precoce ao lado da dificuldade de todo tipo? Para uns, tudo dá certo a vida inteira. Para outros, nada dá certo a vida inteira. Por que tantas habilidades diferentes ao lado de tantas deficiências diferentes? Só a reencarnação é capaz de explicar isso. Não existe outra explicação, senão cairemos na parcialidade de Deus, o que não combina com a suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas. Deus, se for parcial, ele deixa de ser Deus. Porque um dos atributos de Deus é exatamente a misericórdia, a bondade, a generosidade para com os filhos. Lá no passado, numa época primitiva de muita ignorância, veio Moisés e apresentou os primeiros princípios da lei divina. Ele era um legislador também, mas ele apresentou os 10 mandamentos, origem das leis divinas. Mas nos 10 mandamentos, pelo menos 7 deles são precedidos do não. Não pode fazer isso. Não faça isso. Era uma época de completa ignorância. E para segurar a violência daqueles homens da sua época, ele proibiu, inclusive ameaçando com desgraças para as próximas gerações, para aqueles que violassem a lei. Tempos depois veio o próprio Cristo, o construtor do planeta,
que não proibiu nada. Ao contrário, fez afirmações positivas. Sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Cada afirmação dessa comporta um congresso, né? Nós vamos só citar, porque sabe a pessoa que está nos ouvindo que se formos centralizar no sois deuses, quanta coisa cabe aí. Então é todo o universo que se abre. Perdão. É todo o universo que se abre. Mas, ao mesmo tempo que fez afirmações positivas, ele fez convites ao coração humano. Perdoai 70 vezes 7. Sede perfeitos. Destacou as alegrias nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, os mansos, os pacíficos, sem nenhuma proibição, mas exaltando as virtudes, exaltando a renúncia, destacando e valorizando o bem. Mas naquela época, também de uma certa e relativa ignorância, os homens não eram capazes de entender certos ensinos, a ponto de um doutor da lei perguntar a Jesus: mas como pode um homem, sendo velho, entrar novamente na barriga de sua mãe para nascer de novo? Pois eu vos digo, é necessário nascer de novo. Estava expressa aí a realidade da reencarnação, que não é invenção do Espiritismo, nem de Jesus. Os filósofos antigos já se referiam à reencarnação. E Jesus falou de forma clara: necessário vos é nascer de novo, apontando que há muitas moradas na casa do Pai. Mas o pessoal não conseguiu muito entender isso, entre outros ensinos, né? Entre eles o da causa e efeito. E então Jesus falou: não posso falar tudo agora, mas vos enviarei um outro Consolador que vos ensinará tudo isso, vos relembrará tudo isso e vos ensinará muito mais. Passou o tempo e surge a doutrina espírita, fundamentada na lógica e no raciocínio, usando do bom senso, recomendando o bom senso aos seus adeptos, não incorporando ao seu patrimônio cultural qualquer tipo de misticismo ou prática exterior, e convidando o adepto a cultivar o evangelho dentro de si mesmo, a cultivar as virtudes dentro do próprio coração, auxiliado pela compreensão exata de um outro princípio fabuloso, que também, como todos os demais, não é invenção do Espiritismo, nem imaginação de Allan Kardec. Está na realidade humana, que é o da mediunidade, que não é exclusividade do Espiritismo, que não é invenção de Kardec. A mediunidade é orgânica, é natural no ser humano, está em nós, em variados graus de percepção, em todos os tempos, em todas as crenças, em todas as idades. Antes confundida com questões dos chamados demônios, feitiçaria, tanto que Joana d'Arc foi queimada viva por ouvir vozes, numa época de preconceitos e ignorância. No nosso próprio país, o espiritismo iniciante foi perseguido, foi visto com preconceito. Eu sou de família espírita, meu avô era espírita. E quando criança, morando numa cidade pequena, Mineiros do Tietê, o preconceito era visível. Numa época em que as pessoas mudavam de calçada, não passavam na frente do centro, porque tinham medo, porque lá diziam: os espíritos baixam. Ora, espírito não baixa coisa nenhuma. Essa expressão é absolutamente incorreta. Os espíritos estão conosco, ao nosso lado, a sintonia é mental, e podem manifestar a sua presença para pedir ajuda, para agradecer ou para auxiliar. Os espíritos se manifestam das mais diversas formas. Eu sou espírita de infância, repito, e não sou médium explícito, não psicografo, não tenho psicofonia. Vocês podem ficar tranquilos, sou eu mesmo que estou falando. Não é nenhum espírito que está falando pela minha boca. Sou eu mesmo, eu sei tudo que estou falando. Mas a fluência não é minha. A sequência, a ordem do raciocínio é estimulada pela intuição. A minha mediunidade é uma mediunidade intuitiva, intelectual, mental.
como acontece de maneira muito comum com muitos companheiros. Pastores e padres inspirados são utilizados também como médiuns intuitivos, para que a sua voz, a sua palavra, a força do seu verbo alcance os corações humanos e lance nos corações essas sementes imorredoras do amor e do evangelho trazidos pelo Cristo. Portanto, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências ou reencarnação e a mediunidade, os 5 princípios, os 5 fundamentos do Espiritismo, estão alicerçados numa base muito segura, inquebrantável, o Evangelho do Cristo. Se nós tirarmos o Evangelho do Cristo do Espiritismo, ele terá uma teoria belíssima, racional, repleta de raciocínio, mas vai perder a essência, vai perder o sabor, vai perder o perfume, porque exatamente o que dá vida ao Espiritismo é o sentido do Evangelho do Cristo, que, em outras palavras, significa o respeito uns pelos outros. A essência do Evangelho está no respeito uns pelos outros. E o respeito estimula, indica a caridade. Allan Kardec chegou a afirmar que a caridade é a alma do Espiritismo. A caridade em sua abrangência múltipla. A caridade do sorriso, do aperto de mão, do estímulo, do sorriso, do abraço. A caridade do perdão. Mas também a caridade do auxílio material para quem passa fome, frio e precisa de remédio e não tem dinheiro para comprar. As ações de caridade perpetradas por grupos de variadas religiões, com a distribuição de enxovais para gestantes, com a construção de casas para famílias sem teto, para atendimento a bebês, a gestantes, a idosos abandonados, etc., para a educação da infância, hospitais, orfanatos, etc., de iniciativa de várias instituições e crenças, também está no Espiritismo. E Allan Kardec adota o lema: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, é fora da caridade. De nada adianta conteúdo teórico abrangente se a nossa postura é agressiva, se a nossa postura ela é anticristã, antifraterna. Fora da caridade não há salvação. Quando fala em salvação, a gente lembra de bombeiro, de alguém que está no prédio em chamas, ou alguém que está se afogando, e vão os bombeiros para salvar. Mas não é esse sentido da salvação. É a salvação que previne, é a salvação que evita o despenhadeiro moral. O Espiritismo nos ensina que a vida não é um passeio, não é um turismo. A vida tem uma finalidade seríssima, didática, de aprendizado, de amadurecimento e de crescimento. Quando vamos ao livro O Céu e o Inferno, que era uma preocupação e ainda tem gente que acredita no diabo, ainda tem gente que acredita no inferno, que são histórias pequeninas de uma época que era preciso falar assim, falava-se como se falava com crianças. Mas o Espiritismo vem dizer que não existe o diabo, não existe o inferno. O diabo somos nós, quando somos teimosos, arredios, quando somos resistentes, quando fazemos de propósito para ferir. E lá no livro O Céu e o Inferno, que analisa o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, Allan Kardec elaborou um documento preciosíssimo, o Código Penal da Vida Futura, ensinando-nos que não existe castigo. Na lei de Deus não tem castigo, mas tem consequências. Se agimos com decência, respeito e bondade, colheremos as alegrias decorrentes dessas práticas. Se agimos com maldade, com perversidade, trapaceando, enganando, colheremos os espinhos da própria semeadura. Aqueles que hoje matam, estupram, roubam, violentam, corrompem, desviam dinheiro público e toda sorte de coisas que vemos diariamente no mundo, se soubessem o que os aguardam, não fariam. E não é castigo.
é apenas consequência. A semeadura de leviandade ou de maldade, de corrupção, de enganar os outros, de tirar proveito para si mesmo em prejuízo dos outros, redundará em lágrimas no futuro, não por castigo, mas por lei, por consequência. Então vamos aprender isso. Ora, esses fundamentos do Espiritismo, da lei de causa e efeito, entre elas embutida dentro do princípio da reencarnação, abre uma perspectiva enorme para nós. Abre um universo de considerações, reflexões, especulações que podemos estudar continuamente para entender a vida e seus fundamentos. E quando vemos que o embasamento doutrinário do Espiritismo é o Evangelho do Cristo, nós vemos o convite perene de Jesus no nosso coração. Hoje de manhã, nós estamos lendo de manhã o livro Jesus no Lar. Toda manhã, no café da manhã, nós lemos uma página do magnífico livro Jesus no Lar. Estamos quase no finalzinho do livro. E lemos lá o capítulo, eu não vou me lembrar o capítulo exatamente, o número do capítulo, mas a lição falava sobre um aprendiz ou um educador tumultuado, alguma coisa assim. E, numa linguagem figurada, Ney Lúcio conta que um anjo do Senhor contratou um espírito muito capacitado para consertar os outros, física e moralmente. Então, ele consertou vários tipos de pessoas e comportamentos nas suas doenças, na sua deficiência moral, foi consertando um a um. É uma linguagem figurada. E as pessoas sofriam com a prova e os exercícios impostos por aquele educador disciplinado que usava métodos corretivos abrangentes. Mas eis que chegou o dia que esse educador, que esse consertador, teve que voltar para o mundo espiritual e não lhe foi permitida a entrada, apesar de todo o bem que ele havia feito, porque ele próprio apresentava defeitos em si mesmo. Então, que ele deveria retornar e consertar a si mesmo. E quando ele começou a consertar a si mesmo, ele começou a esbravejar de revolta contra Deus e contra a vida, pelo sofrimento que essa corrigenda própria lhe dava. Ele não suportou. E então a lição é concluída de que nós somos fartos em corrigir os outros. E nos esquecemos de corrigir a nós mesmos. E que quando encontramos alguém em grande prova ou sofrimento, vamos nos lembrar. Aquela criatura está em processo de conserto. A vida está consertando, digamos. E temos o dever de auxiliá-la. Lembrando que nós também passaremos pelo processo de conserto de nós mesmos. Como será? Não sabemos. Não temos ideia da dimensão do que nos vai por dentro em termos ainda de egoísmo, de vaidade, de perversidade que possamos alimentar. Mas para ascender aos planos superiores e adentrar o reino dos céus, como ensinou o Cristo, há que se disciplinar a si mesmo. Não é uma tarefa fácil. Mas os fundamentos do Espiritismo, aqueles 5 embasados no Evangelho do Cristo, nos dão uma diretriz segura para esta mudança interior que tanto precisamos saber. Os ensinos do Espiritismo, há que modificar o nosso comportamento. Não por imposição de que aquilo é o correto, é o mais sensato, não. Mas por constatação de que o bem deve ser sempre procurado e vivido. Nós precisamos vencer as nossas tendências egoístas, as tendências que ainda nos aprisionam a este mundo de dificuldades. Estamos vendo o mundo num processo transitório dificílimo, complexo. Eu citei os terremotos da Síria e da Turquia, mas nós não precisávamos sair do Brasil para citar esses processos. O nosso país enfrenta um momento complexo de amadurecimento, pedindo que nós
aprendamos a exercer a cidadania. Ao lado da agressividade, do feminicídio, do aborto, das guerrilhas, do tráfico de drogas, mas também das pequenas disputas dentro de casa, das alfinetadas, como diz Paulo de Tarso, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão das ofensas. Paulo de Tarso vai dizer, essa luta, que luta? A luta dos interesses variados, normalmente egoístas. Essa luta que começa com uma alfinetada, palavras de Paulo. Em algumas traduções estão espinhos, mas na edição da FEB estão alfinetadas. Essa luta que começa com uma alfinetada e culmina numa ruptura. Quem sabe não fosse vós que deste a primeira cutucada. Alfinetada é sinônimo de cutucada, indireta ou direta mesmo. Infelizmente, ainda guardamos esse hábito feio de nos cutucarmos mutuamente. Esta frase virou um livro, vai sair agora em junho, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O título do livro, Alfinetadas e Rupturas. Nós falamos das alfinetadas no meio político, profissional, familiar, educacional, artístico, esportivo, para chegar às rupturas. Citamos o exemplo da ruptura do encanamento da Sabesp ou do cabo de internet, para chegar nas rupturas humanas, através das discussões vazias e dispensáveis que afastam pessoas, separam irmãos, separam sócios. Ainda estamos nessa disputa uns com os outros, esquecidos da recomendação do Mestre: amai-vos uns aos outros. Os fundamentos do Espiritismo nos levam a esta exata compreensão, apresentando o mundo ou a vida com as suas leis, leis divinas, elaboradas, concebidas pela sabedoria e grandeza da inteligência suprema. O Espiritismo é síntese das leis divinas que deveremos estudar para colocar em prática. Meus amigos, minha gratidão, o meu abraço e a minha vibração para que todos nós tenhamos êxito nesta empreitada de esforço próprio que nos levará à felicidade. É verdade que ainda precisaremos retornar ao planeta, e se não merecermos retornar a este planeta, retornar a outros onde as lutas que construímos para nós mesmos nos esperam, a depender das ações de agora, mas que meditemos com esse tesouro que está à nossa disposição, que é o conhecimento espírita, incomparável advento, é o Espiritismo na história da humanidade. Seus fundamentos estão construídos sobre a solidez da racionalidade, com o suave convite do meigo Jesus de Nazaré, a quem agradecemos imensamente por esse instante de reflexão. Deus nos abençoe. Muito obrigado.